Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Estação TI. Esse é o nosso primeiro episódio, o episódio teste. Estamos aqui com o Luiz Sibel. E aí, pessoal, tudo bem? Ele é nosso executivo de contas da VNX Partners, que é o nosso apoiador nessa iniciativa. E a grande ideia desse podcast é o quê? Apresentar o ecossistema de tecnologia para os profissionais de TI. Então, nos próximos episódios, estaremos recebendo vendedores, estaremos recebendo profissionais, gerentes de TI, analistas de TI, o pessoal de DevOps, o pessoal de desenvolvimento de software, banco de dados, né? Todo o ecossistema da tecnologia da informação do Brasil inteiro, né? Então, hoje temos aí conexões com empresas de todo o Brasil e profissionais também, e eles vão estar aqui com a gente para justamente bater esse papo e trocar ideias, porque nós queremos conhecer o que é de mais interessante no mercado, que são as histórias, são as pessoas, são os atores aí desse ecossistema de tecnologia do nosso país. Então, sem mais delongas aí, queria que o Sibel se apresentasse, claro. Falasse um pouco sobre a sua história na tecnologia, ou daqui a pouco se veio de um outro mercado e porventura no meio dessa caminhada trocou de carreira, etc. Temos aí temas sensíveis hoje que estão acontecendo, várias coisas mercadológicas, etc., novas tendências. Então, assim, nós não temos uma pauta muito fixa. Hoje é justamente mais para conhecer aí qual é essa caminhada, essa jornada aí do Sibel. Fazer um teste e começar a desvendar novos mundos, né? Exato. Acho que é importante isso daí. E, cara, falar de carreira, falar de jornada, assim... ontem a gente tinha combinado, né, meio que correndo, vamos fazer o podcast e tal, tá sobrando um tempo aí pra gente conseguir fazer um material diferente, né? E ontem é legal isso, que tu trouxe a ideia e eu fiquei pensando bastante, o que nós vamos, né, abordar lá no podcast e trazer. E é legal, assim, eu me orgulho muito da minha trajetória, né? Hoje eu estou como executivo de contas, né, lá na VNX, trabalhando aí principalmente com a região do Rio Grande do Sul. Muito bacana o trabalho que a gente vem executando. O ano passado foi um ano bem desafiador, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, falando e tal. E aonde a gente teve a oportunidade, inclusive, de tentar ajudar, né, alguns clientes. A gente se colocou à disposição dessas pessoas, né, como pessoas, não só empresas, né. E eu me orgulho muito disso, né, da gente poder desenvolver um trabalho bacana e trazer resultados bem interessantes, né. Mas aí, falando um pouquinho de mim, né, eu tô na tecnologia já faz mais ou menos, acho que uns 20 anos, né? Tem essa cara de novinho, mas não é tão novinho assim, pelo contrário, eu tenho até barba branca, né? Não tem como falar de experiência sem falar a idade, sem falar a idade, né? Tem 47 anos, então... às vezes até confundo se é 47, 46, mas não, é 47. E a minha trajetória, principalmente na área comercial, né, ela já vem de bastante tempo, né? Então vem da minha família. Meu pai e meu avô, eles trabalhavam junto, eles tinham um comércio, vamos dizer assim, né, de confecção, calçados, enfim. E de uma forma muito diferente eles trabalhavam, né? Eles costumavam trabalhar num carro, né? Enchiam o carro de produtos e tal, calça, camisa, participavam de associação, né, de motoristas de ônibus e tal, iam lá, vendiam, né, os produtos. E o que é muito fascinante é a forma como eles tratavam o negócio, né, que era muito naquela questão de relacionamento com as pessoas. Então, mas se tu pensar, é um tipo de trabalho sazonal, né, de venda sazonal. E sim, mas tinha algumas estratégias que eles montavam e coisas simples, por sinal, que mantinham aqueles clientes, né, com uma fidelidade, vamos dizer assim. E uma delas era a forma do qual eles cobravam os clientes, porque eles não faziam uma venda à vista, simplesmente, né? Entendi. Então, meu pai tinha lá um fichário com o nome de cada uma das pessoas. Então, tu imagina, muitas vezes, uma empresa de ônibus lá que ele ia comprar, que ele ia vender,
tinha lá, sei lá, 20 pessoas que ele atendia, ele tinha o nome de cada uma daquelas pessoas, o cadastro naquela ficha, o valor de compra, o valor que ele tinha que cobrar. Aquilo fazia com que ele tivesse um fluxo de venda, né, recorrente, porque ele ia visitar aquela pessoa para poder cobrar ela, automaticamente ia lá e ofertava mais produtos, né? Relacionamento. E eu não sei se tu lembra, Assis Brasil ali, e ainda hoje a Avenida Assis Brasil é um ponto de referência de revenda de carros usados, né? Então aquela região ali, eles costumavam atender bastante. E tinha clientes aí, sei lá, de 20 anos que eles trabalharam, que estavam, né, que eles já trabalhavam com esses clientes, que eles atendiam ali nesse formato, né? Perfeito. E eu tinha, sei lá, meus 5 anos, 3 não digo, mas 5 anos, acho 5, 6 anos, e eu ia junto, né? Dentro da TL, lá no meio das caixas, das coisas. Caramba! E participava, né, daquele trabalho com eles, o atendimento ali, a amizade que eles tinham com alguns clientes, né? Então, muita troca, muita parceria, né? E ali eu comecei a aprender um pouquinho, né? Desde daquele período ali, aprender um pouquinho de como, né, tratar com pessoas e lidar com pessoas, né? Bacana. E eu sempre fui muito educado, né, nesse meio de... Cara, tu precisa ter educação com as pessoas, tu precisa, né, dar um posicionamento para as pessoas sobre determinadas coisas, tu prometeu, tem que cumprir, né? Então, fui muito acostumado nesse meio, levado muito a sério, né? E o tempo foi passando, né? E eu lembro que eu cheguei a trabalhar com meu pai, até depois grande, né? Porque ele teve um período já falecido, né? Um período de câncer e tal. E eu acabei ajudando bastante ele nesse trabalho, né? Aí depois eu comecei a estudar, enfim, comecei a seguir outras carreiras, né? Então eu tive a oportunidade de ser um office boy também, né? Que é uma experiência fantástica, que aí tu lida com o público de novo, tu tem que saber negociar prazos com as pessoas. E tá na base da pirâmide, né? Tá na base da pirâmide. Tá na base da pirâmide porque o cara que pegava os documentos, né? Ia no banco, resolvia questões bancárias, né? E muitas vezes, cara, tu precisava trazer aquele serviço de uma forma mais rápida, né? E a única forma que tu tinha, muitas vezes, negociar com um órgão ou ir num INSS da vida, alguma coisa assim, né? Era tu conversando com as pessoas para negociar. Pô, consegue me ajudar aqui? Eu preciso resolver isso aqui. A pessoa tem um problema lá e tal. Então, adquirir mais experiência nessa coisa de conversar, de trazer, né? Bastante parceria, né? Com as pessoas, né? Eu trabalhei no escritório de compra e vendas de ações também, então lá no centro, que era de um amigo nosso da família. Na época das ações CRT, tu lembra? Lembro. Lembra? Lembro. Então, o que esses caras faziam? Eles captavam, né, recursos de outros investidores, e aí, através de captação de pessoas que tinham ações CRT, porque na época, o que acontece? Quando tu comprava uma linha, tu tinha direito a ações, né? Tu comprava uma participação da empresa. Sim. E naquele momento dessa participação, né? Chegou um período que foram desmembradas as ações e tu poderia vender num instrumento público, né? Instrumento público, que eu quero dizer, é um contrato, né, que tu vai no cartório, faz, que fica lá registrado publicamente, né? Enfim, o tabelião vai lá e assina. E nesse período eu também tive experiência em fazer alguns trâmites, aprendi um pouquinho de mercados capitais também e tal, né? E foi indo. Esse período aí é bem interessante, né? O pessoal de hoje já não tem muita visão, né, a respeito disso, que uma linha telefônica era um bem, né? Tinha que botar no imposto de renda, né? Linha telefônica e tal. Eu acho Uma empresa que queria abrir um negócio amanhã, vão abrir uma padaria, tem que ter uma linha telefônica, tinha que alugar uma linha, não era? Eu acho que o período... Não era assim, né? Tão fácil. Não era. Vamos falar ali de década de 80, que foi ali né, que muitas pessoas começaram a comprar mais telefone, assim, pelo menos na época que eu lembro, né? Linha e tal. Eu acho que era tão difícil quanto hoje tu financiar uma casa, né? Era difícil. Aí tu tinha o bairro ali, ou a rua que tu morava, tinha uma vizinha que tinha um telefone. Então as pessoas iam lá e
né? Pô, posso usar teu telefone, pagava para aquela vizinha, enfim, né? Assim como era caro o serviço também, e muitas vezes lá o pai e a mãe colocavam um cadeado no telefone. Verdade. Eu me lembro de ir com meu pai no orelhão pedir pizza. Né? Então vai no orelhão lá. Vai no orelhão. Exato. Isso são pontos importantes, assim, são nesse bate-papo e nessa reflexão, né, da história. Poxa, todos os ingredientes que tiveram ali, né, para justamente formar quem a gente é hoje, né? Então isso é muito bacana e interessante. Isso é legal, assim, tentar trazer a essência, os valores, né, que formam para que tu consiga construir o caminho que tu quer seguir, né? E aí entrei para a área de tecnologia, comecei a me interessar, enfim, né? Se falava computador, cheguei a fazer curso de datilografar até, mas eu acho que eu nem segui aquele curso, porque eu já estava com a mentalidade voltada para o computador, né, na época. Bacana. E eram muitos cursos que tinha, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas a Data Control, né, a afinada Data Control lá no centro, e assim por diante, né? E passei por evoluções de tecnologia aí desde aquela época para cá. Mas aí, como é que eu entrei na tecnologia, né? Certa feita, eu disse, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida, né? E eu acho que tecnologia é uma experiência interessante. E aí isso foi lá por... Não vou lembrar agora exatamente o ano, mas resolvi fazer um curso da Cisco. Do nada. Caramba. Eu mal tinha entendimento em redes. Né? Vou fazer esse curso aqui. Lá no Senai. Era um curso preparatório para o CCNA, certificação. E entrei. Média 8. Caramba, é bem alto. Média 8. E comecei a estudar para aquilo aí. Bom, como eu não tinha muita experiência, eu precisava buscar mais informação, né? Então, foi um período onde eu tinha um pouco mais de tempo ali para estudar. Eu sempre fui um cara que eu nunca tive uma facilidade assim de ler e captar a informação, reter. Então, eu sempre tive que desenvolver técnicas, né, para isso. E ali uma das técnicas foi justamente lendo muito, imprimindo as informações para conseguir, né, ter aquilo e fazer resumo, e, enfim. E aí, claro, interagindo com outras pessoas, amigos que já estavam na área de tecnologia, trocando ideias e tal. Então foram 2 anos bem bacanas ali que eu fiz esse curso. E ali, como eu estava num curso avançado, vamos dizer assim, para minha experiência, eu acabei tendo troca de experiência com outras pessoas ali também, né? Que estavam em outras áreas e tal, e o pessoal queria se desenvolver para redes, e outros fazendo certificação até mesmo para a questão de carreira, né? Uma questão meio cultural, às vezes o profissional de TI, ele se forma muitas vezes como profissional no mercado e depois vai buscar suas graduações, seus cursos, né? Isso é algo bem comum na área de TI, né? Isso. E aí eu tava procurando emprego, né? Disse, bom, preciso arrumar emprego aí, quero ver se eu consigo alguma coisa na área, né, e tal, para conseguir trilhar aí o caminho da tecnologia. E aí eu sei que um conhecido me disse, Sibyl, tem uma oportunidade como promotor de vendas da Intel. Tu topa? Cara, topo, acho bacana, né? Área comercial, teoricamente, marketing comercial, enfim, né? E beleza. Aí fui lá, conversei, fiz a entrevista, né? Troquei ideia lá com o pessoal da empresa. É uma consultoria de marketing lá de São Paulo. Que o que acontece? Essas marcas, Intel, acho que HP também, hoje em dia, enfim, Samsung, né, Microsoft, eles contratam esse pessoal, né, para eles contratarem a mão de obra e aí desenvolver as campanhas e tal, e tu ir para o varejo fazer esse trabalho, né, que é em cima do trade marketing, né, que se chama. Bacana. E aí fui. Então ali eu comecei a ter mais experiência ainda, porque só que aí voltado com uma pitada comercial, né? Então eu peguei um pouquinho do técnico comercial ali, porque eu ia nas lojas, eu
Eu chamava os vendedores, de vez em quando eu fazia um mini treinamento para eles ali. Muitos no varejo, o que acontece? Pô, o cara que tá lá vendendo máquina de lavar e não desfazendo o conhecimento, né? O cara pegava para vender computador. Sim, chegava uma pessoa interessada ali, quer comprar totalmente um computador, diferente. ele é o vendedor que vende as duas coisas e tem que se capacitar. E tem que se capacitar, só que aí a grande dificuldade qual é? Pô, o cara tá lá pensando em misturar produto XYZ dentro daquela máquina, né? O que pode, o que não pode, para indicar o cliente, né? Como melhor usar aquele equipamento. E daqui a pouco ele tem que virar a chave para a área do computador, né? De tecnologia em si. Falar de memória RAM, falar de processador, né? E muitos clientes não sabem nada do que é aquilo ali, né? Então eu comecei a desenvolver algumas técnicas com esse pessoal. Comecei a criar analogias, né? Para aqueles vendedores conseguirem conversar explicar. No caso, e eles mesmos entenderem o que é, né? Porque assim, tu imagina, o que é memória RAM? Cara, em primeiro lugar, tu tem o cérebro do teu computador, né? Tu tem um processador. Cérebro, tá. Então eu já tenho alguma coisa voltada à matemática, né? Faz cálculo, pensa, né? Tal. Tá, mas e aí? Qual é a função da memória? Pô, a memória é a secretária do processador, cara. Ela pega aquelas informações, ela organiza, né? E passa mastigado lá pro processador conseguir fazer aqueles cálculos e tal, não sei o quê. Então quer dizer que se tu tiver mais memória, melhor vai funcionar a performance, tu vai dar mais recursos pro teu processamento. Ah, entendi e tal. Tá, mas onde é que ficam esses dados? Pô, tu já ouviu falar no HD? Fica lá dentro, né? Então fica dentro desse componente chamado hard drive, né? Disco rígido e tal. Winchester, cara. Winchester. Isso é do tempo do EPA, né? Winchester. Tu sabe que no computador antigo tinha um comando para parar o HD, né? Aí o pessoal escrevia park, que era estacionar. E dava um enter para depois desligar. Então esse comando fazia realmente lá o HD parar, de fato, né? Quando ele desligasse, não pudesse queimar. Eu não sei se levantava a agulha ou se posicionava, né? Mas isso aí é uma coisa da história. Porque hoje em dia nem se mexe mais, né? Não. Em muitos casos aí é só memória flash, né? É só memória flash. Mas eu acho que a maioria das pessoas não conhecia esse tipo de recurso, né? E aí eu com o dedão lá no desligar de vez e crashava o negócio. Sim. Até o Windows tinha duas telas, né? Ele tinha uma tela que dizia preparando para desligar e pode desligar com segurança. Né? O outro desligava, resetava, né? E adeus memória, né? Adeus disco e dava a famosa tela azul. Tinha o botão do turbo também, né? Tinha o botão do turbo, cara, fazer overclock na máquina, tu imagina? Ele vinha sempre pressionado, né? Daí não sei quem que ia desligar ele, mas é que de fato, se o programa era muito velho, pegava ali o 386, 486, se o programa fosse muito velho, tu trocava de computador, sei lá, do 286 pro 486, isso antes do Pentium, se tu não desligasse ali, o programa ficava tão rápido que tu não conseguia mexer. Então aquilo ali era usado justamente para deixar ele mais devagar, para poder mexer em programas mais antigos. Nossa! Mas sabe o que eu tava lembrando agora, o Everson, e eu acho que eu pulei um pouquinho a etapa da minha história. Eu te contei uma história, né, de que eu tinha meus 19 anos, mais ou menos, Cara, meus amigos estavam indo pra Disney. Eu não tinha dinheiro para ir pra Disney, mas eu precisava sair de casa um pouquinho. Mesmo? E eu resolvi... Eu tava lá procurando emprego e tal, tava no 0 hora, né? Antigamente tu olhava lá os encartes, tinha... venda de produtos de tecnologia, XYZ, não sei o quê. É aqui. Vou lá. Vou encarar essa daí. Cheguei lá, prédio Rio Guaíba, né? E tal. E aí... eu olhei assim, fiz uma entrevista com o pessoal, porque até então não tinha divulgado muito produto, né? Mas eu fui, cara, na coragem, a gente não tinha tanto... Eu acho que na época não se tinha tanto medo das coisas como a gente tem hoje, porque
hoje eu acho que as coisas as pessoas, né, tem situações muito mais perigosas do que antigamente. A gente tem mais informação e hoje a gente tem mais barreiras, né? Então tem formas de tu fazer as coisas remotamente ou por WhatsApp. Então, naquela época não tinha muito, era aí, né? Pega o ônibus e vai, né? E aí tá, eu sei que eu cheguei para fazer a última entrevista com o presidente da empresa. Um prédio bacana, assim, era tipo, que nem na VNX lá, cara, que a gente tem o sótão, né? Tem o sótão, tem nossa sacada lá, né? A gente faz o churrasco. E só que lá era gigante e assim, era tudo envidraçado, tu conseguia ver o Rio Guaíba e tal, né? Então aquilo te dava assim, pô, que legal isso aqui e tal, vou trabalhar numa empresa bacana e tal. E aí eu sei que na entrevista com o presidente da empresa, imagina um gurizão de 19 anos fazendo entrevista com o presidente da empresa, né? Já tava me achando, cara, né? E tal. E aí ele disse, tá, é o produto, tá, mas qual é o produto que eu vou trabalhar afinal? Disse, tá, o produto é com tecnologia, vai trabalhar com tecnologia. Nossa. Alta tecnologia, isso é mesmo. Altíssimo. Aí quando eu descobri, cara, e foi muito engraçado, assim, era a Barça, Enciclopédia Barça, com um CD que onde tu tinha toda a enciclopédia ali dentro daquele CD. A tecnologia tava no CD. Sim, né? Já tava, vamos dizer, uma transição ali do papel pro CD. E ali foi legal, aí fazendo parênteses, né? É que basicamente a Barça é o Google que levava embaixo do braço, né? O Google levava embaixo do braço. Não, cada ano tu tinha um volume novo, né? Pra tu adquirir. Sim. As atualizações. As atualizações, eu tô falando isso de 98 por aí, tá? Uma Barça custava R$1.500, cara. Eu acho que era muito do tipo dinheiro. R$5.000 hoje. 98, imagina que é $1 mais ou menos 1 para 1, 1,20, 1,30, talvez o dólar, né? Para real, dólar para real. Então, estamos falando aí daqui a pouco de $1.100. Sim. Hoje, atualmente, né? Então... E aí encarei essa... Tá, vamos ver qual é que é, né? E fui. E foi interessante, assim, foram 6 meses de trabalho que a gente tinha que viajar, né, para trabalhar. O pessoal tinha uma filosofia que se tu tivesse na tua terra natal, né, se tu tivesse, por exemplo, Porto Alegre, que se tu tivesse aqui, tu não iria trabalhar direito porque tu estaria num estado de conforto. Né? E realmente é interessante essa filosofia porque... eu fui, a primeira cidade que eu fui foi para Concórdia, em Santa Catarina, não tem nada lá, né? É uma cidade bacana. Tem muita coisa hoje. Tem muita coisa hoje, né? Mas assim, eu disse, não tinha nada em questão comparado com uma metrópole, né? Mas é uma cidade de interior muito bacana, por sinal. E foi legal porque assim, era 6 horas da manhã, a gente ia com uma turma, né? Ficava no hotel lá, um hotel barato e tal. Mas levantava, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas café da manhã e reunião com o teu gerente e no máximo 8 horas na rua, tudo engravatado, batendo de porta em porta e abordando e tentando vender, né? Tentando se desenvolver. E aí vem os processos de vendedor, que o vendedor ele tem que estar sempre aquecido, né? Ele tem que conversar, ele tem que falar do produto, ele tem que argumentar, é um exercício, tu tem que estar sempre em exercício, e isso deu uma certa tarimba, assim, de tranquilidade, de chegar, bater na porta, né, e falar com as pessoas, né, e tal. Então foi uma experiência muito bacana, que eu levo, assim, que eu gosto de contar, e por sinal muito engraçado, assim, né, então, tu imagina, tu tá viajando longe pra caramba, longe da família, falava com a minha família pelo orelhão, né? Com 19 anos também, uma grande experiência. Uma grande experiência, né? Ou uma baita experiência. Uma baita experiência. Mas voltando lá, cara, então, na minha época de promotor de vendas, então, aí trabalhei com Intel, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Ia nas lojas fazer... Daí aqui regionalmente, né, no RS, que tipo de loja, quais eram as lojas que tu ficava? Colombo, Ponto Frio na época, todos os shoppings, né, então, a antiga Arno, que depois virou a Magazine Luiza, né, foi comprada pela Magazine Luiza, ia ali a Caxias e tal, atendi o pessoal aqui do Vale dos Sinos, uma experiência bacana, né? E é aquela coisa, tu tava com uma mochila e sempre com uma malinha cheia de
cheio de materiais, né, promocionais e coisas, então tinha que ajudar ali os caras de vez em quando chegar na loja tava uma bagunça, aquele setor de TI, ou tinha umas correntes assim, porque o pessoal tinha medo de roubo, né, aqui é engraçado. Enfim, é isso aí, é aquela coisa, vai se criando formas para defender. Agora nós temos aí advento das novidades com IA, né, para proteger o roubo, etc, né? É verdade. Então tá mais difícil, né, de conseguir fazer isso. E dentro das lojas, eu não lembro se tinha câmera na época, cara, mas assim... eu acho muito incipiente. Se era uma câmera focada, né? E eu já vi, assim, roubo, por exemplo, tá lá num shopping, já tarde, assim, da noite, tarde, tipo 8 horas, né? Shopping, alguns shoppings nesse horário já estão começando a ficar vazio e tal. E de dentro da loja subiu uma CPU, né? E ninguém vê, né? Então, assim, coisas nesse sentido, né, acontecer. E, cara, era muito legal. Foi uma época que também teve muita troca. Tinham colegas de outros fabricantes. Aí eu era Intel, mas a Intel estava chipada no equipamento da Toshiba, da Gradiente, da PC, não sei o que lá. Enfim, né? Acabava fazendo parceria com esse pessoal. Né? E aí depois eu assumi uma outra função que era uma espécie de coordenação de vendas para a parte de Microsoft, nessa mesma empresa que eu trabalhava lá de São Paulo. De trade marketing, daí ela daqui a pouco fechou um outro contrato e aproveitou. E aí e aí eu virei um coordenador de vendas, né? E tinha uma função parecida do executivo, só que um executivo voltado para trabalhar mais tanto com o cliente, que era o varejo, então eu atendia aí, na época, a Sonai, o Big, e aí eu tinha uma distribuidora de tecnologia aqui no Rio Grande do Sul também que eu atendia e fazia o link com esses caras, né, com distribuição e o varejo, para gerar aí promoções ou gerar metas de venda, inclusive próprio distribuidor, né, ajudar o distribuidor nessa venda lá com o varejo. Né? Então a gente sentava, conversava e disse, e nessa época a Microsoft, o segmento que eu trabalhava na Microsoft era o segmento onde tinha a parte de games, teclado, mouse, os hardwares, né, da Microsoft, que é uma espécie de produto bem bacana assim, de se trabalhar, né? Porque aí tu tem vários públicos, então tem um público jovem na época e tal, era era os jogos de caixinha, né? Então vinha no CD, tipo Game of Empires Age of Empires. Age of Empires. Muito bom isso aí. Eu virei esse jogo. E aí... Teve vários, né? 1, 2, 3. E aí ali era legal por isso, né? Tu ter essa energia, né? De lidar com dois tipos de clientes. Chegou a gerenciar pessoas ali? Cheguei a gerenciar pessoas. É um desafio também. Era um desafio, tive problemas bem... Aí começam, né, a questão de tu conseguir lidar com conflitos, né? E aí, depois eu saí dessa empresa, né, e eu entrei para a parte... Eu estou tentando lembrar se eu fui já para distribuição ou eu comecei a trabalhar numa revenda. Eu comecei a trabalhar numa revenda que revendia Lenovo na época. E eles trabalhavam só com Lenovo no início, né? Não, recente tinha feito a transição de IBM da parte de servidores para Lenovo, né? Que foi onde eu comecei a ter experiência com servidor, né? Eu até então conhecia era computador, e servidor, cara. O que esse bicho faz, né? Então, onde eu comecei a ter contato com isso e até um pouco da parte de editais, né? A ler. Achava maçante aquilo, porque, pega ali o edital, fica lendo, né? Aí quando vê, tem uma pegadinha ali que para todo o trabalho, tem que pesquisar, tem que correr atrás para entender o que quer dizer aquela pegadinha. É um perfil, né? É um perfil. Tem gente que tem perfil, gosta... acha que é muito bom. Tem gente que realmente não tem perfil para trabalhar com edital. São situações, né, diferentes. E legal. Aí dali eu saí e fui para uma distribuidora que é aqui do Rio Grande do Sul. E
E foi muito bacana a experiência que eu tive, porque ali abriu as portas de uma forma mais um detalhe, assim, né? De conhecer esse mundo de data center, né? Eu comecei como vendedor lá, então atendi as revendas, e aí surgiu uma oportunidade para ser que se chama uma espécie de champion da HP, que é uma pessoa que ela vamos dizer assim, a marca dentro da distribuição. Do distribuidor. Então, só que ali, cara, foi interessante porque o gerente que trabalhava comigo, e hoje é até um amigo que eu tenho, ele disse assim, não, eu não entendo nada disso aqui, tá tudo contigo. Tá tudo contigo. Beleza. E tudo contigo, quando eu quis dizer tudo contigo, era toda a parte de cuidar do inventário, né, daquele produto, ou daquela linha de produto, porque aí tu lida com servidor, storage, HD na época, né, enfim, adaptadores, né, de rede, enfim, né, uma gama de produtos. E fazer com que com aquilo ali eu conseguisse ter ali um giro mais ou menos de 30 dias, ou seja, o produto podia ficar parado 30 dias no estoque. Parou 30 dias, tinha que inventar alguma campanha para sair e ejetar. Fazer girar, ejetar, né? Porque tu imagina o seguinte, um distribuidor, quando ele compra o produto para manter estoque, ele vai pagar em 28 dias, tá? Muitas revendas, quando vão comprar desse distribuidor, às vezes não consegue pagar em 28, tem que ser 30. Então tu já começa aí a ter um problema, um descompasso, né? Um descompasso. Né? Capital de giro. E aí que muita gente, principalmente no Brasil, que é bem tranquilo, né? O juro é baixo, a economia é sempre estável. Sempre. Sempre estável. Sempre estável e dólar, né? Principalmente. Dólar também, super baixo. Do dólar e tal. Então eu tinha ali as listas de itens, né? Batia com relatório que eu pegava todo dia do estoque. E de manhã cedo e já montava uma campanha na hora. Disse, pessoal, perfeito. Servidor com discos XYZ, com memória tal, né? Dissolve esse negócio aqui a 20% mais barato. Vai. Né? Porque aí entrava a grana, não tinha o prejuízo, né, de compra e venda, né? Tu mantinha um lucro, né? Só tu teria o prazo que a empresa acabava, vamos dizer assim, tendo que seu prazo de retorno era um pouco mais demorado, mas tu resolvia aquele problema, né? Então tinha que cuidar as moscas brancas lá e tal, esse tipo de coisa. Então ali eu tive muita experiência, porque além de ter essa função, eu tinha a função também de prestar a consultoria para os meus vendedores. E o relacionamento com o fabricante também. Relacionamento com o fabricante. Essa função de meio de campo, né? Meio de campo. Na verdade, tu trabalha vinculado a uma marca, uma empresa, só que dentro de outra empresa. Isso. Né? E as duas, elas têm interesses que são, vamos dizer, compartilhados, né? E tem interesses também, às vezes, que não são compartilhados, né? Então, essa função de champion, especialista, eu também fiz essa função, e até prometo aqui para nossa audiência que no 10º episódio, daí eu vou inverter o jogo. 10º? Exatamente. Só um 10º. No 10º episódio, vai nos forçar de fato a fazer o 10º episódio, né? Eu vou inverter o jogo e vou contar a minha história. Vou colocar aqui, de repente, o Cíbio ou mais alguém para fazer as perguntas aí no 10º episódio. Tem bastante história, eu acho, que para falar, né, Everson? Tem e não para, né? Não para, né? Não para. Coisa boa, cara. Todo dia tem alguma história nova, né? E, de fato, eu já fui especialista, já fiz essa função de champion e sei muito bem que é bem desafiadora e traz bastante crescimento, né? Traz. Cara, e aí foi onde deu experiência para eu embarcar na Dell, né? Que foi onde a gente se conheceu, inclusive, né? Maravilha. Em 2010, então assumi lá a parte de pré-vendas, né? Na época, foi bacana porque eu tive a oportunidade de trabalhar desde de contas small business, né? Transacional, ou seja, vendedor recebia lá a ligação do 0800 e batia, na época, um e-mail, um telefone para mim e dizia assim, eu tô com um cliente na linha que a gente precisa especificar um servidor para backup pro cara. Bora, vamos lá, né? Vamos conversar, vamos entender o que é esse backup que o cliente quer, né?
Então ali já tinha, né, como configurar um servidor, botar o sistema, o software, né, muito BKPZ, que eu acho que na época eu vendi. E aí eu tive dentro desse período aí, desses 10 anos, consegui chegar a carteiras atendendo contas globais, né, com experiência em ver tecnologias diferentes de data center, então até mesmo coisas que não estavam dentro do portfólio, mas que eram customizadas lá fora, nos Estados Unidos, eu interagi para trazer para cá, né, como esses data centers que a Azure tem, que é muito parecido com o Google, que tu não tem aquela tecnologia do servidor em rack, exatamente, tu tem uma enclosure cheia de LEDs lá, e aí tem SSD dentro na época, né, processador, memória e tal, e tudo se une, se enxerga e sai processando e armazenando aqueles dados, né? Então foi muito bacana ter essa experiência. Dentro da Dell, então, chegou a atender contas grandes, como a Microsoft. A própria Microsoft, né? Google, GM, Ford, enfim. Então, contas globais, né? Essas contas, esses clientes, eles têm normalmente contratos, né? Com fornecedores, fecham lá. Eles fazem tipo uma RFP com vários fornecedores e fecham um valor X, e aí esse contrato ele tem uma validade normalmente de, sei lá, vou chutar aqui, 1 ano, né? E dentro daquele 1 ano ele pode comprar o que ele quiser dentro daquele preço prefixado lá. Bacana. No nosso caso em dólar, né? Pegava a tabela. E aí, mas tu tinha todo o trabalho também de desenvolver a questão da venda aqui, ser consultivo. Tem uma curiosidade, esses dias visitamos um cliente que ele comentou que alguns data centers, ele visitou, né, 1 ou 2 data centers da Microsoft lá nos Estados Unidos, e me chamou a atenção que eles têm tantos servidores que nesses data centers específicos não tem ar-condicionado. E não tem sistema de combate a incêndio com gás, etc. Se queimar os servidores, jogam água mesmo, né? E a sala não tem climatização, é um data center alto, quente, assim, e de fato para eles assim é tanta máquina que eles não vale a pena fazer. Então hoje a gente é o inverso, né, do que acontece nas empresas. A gente... no caso da Microsoft aqui no Brasil, eu sei que essas máquinas, elas vão para esses data centers, tipo Terramar, Ascent, enfim, né? Elas vão para data centers terceirizados, né, para suportar isso. Sim. Aí eu acredito que deve entregar uma infra. Não tem o deles, né? Não tem o deles, né? Mas, cara, fantástico. Assim, uma experiência incrível tu ver esse tipo de solução passando na tua mão, né? E lá fiquei aí em torno de 10 anos. Experiência pra caramba dentro da Dell. É uma empresa fantástica, uma escola, vários tipos de líderes diferentes eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, quanto tempo tu ficou lá na Dell? 10 anos. Quantos gerentes tu teve? Cara, eu acho que eu tive uns 10 gerentes diferentes. É isso aí. É a média, geralmente é 1 por ano. Eu acho que é. Então, acho que teve algum ano que teve um gerente a mais, assim, por troca, né? Enfim, pessoa sair da empresa. Mas isso é uma coisa que é desafiadora até para o profissional, porque toda vez que troca o gerente, tu tem que realmente vender o teu trabalho, restabelecer uma confiança, né? Muitas vezes tu quer dar um passo ali de carreira e acontece que trocou tu tá 2, 3 anos tentando dar um passo de carreira e o gerente troca, né? Então tu tem que refazer o plano, realinhar a rota, né? Então isso dá muito aprendizado, né? Dá muito aprendizado. Algumas questões também em relação assim a processos e formas de trabalho, né? Que só lá dentro da Dell tem, por exemplo, né? Que não se compara com outras empresas. Então, dentro daquela bolha, mas uma bolha positiva, né? Vamos dizer assim, dentro daquele domo, né? Sim. Sim. Faz parte da estratégia, da força da empresa, né? Foi uma força da empresa e isso que tu falou é interessante, essa questão de força, né, da empresa. Tu vê que é uma empresa que, cara, eles trabalham essa força de vendas de uma forma muito interessante, que a máquina, ela gira com suas engrenagens ali, né? Então, cada segmento, cada área vai trabalhando com suas engrenagens, e quando tu junta tudo aquilo ali, tu tem um motorzinho, né? Muito eficiente trabalhando, né?
Mas tu falou uma coisa interessante nessa questão de mudanças, né? De trabalhar com líderes diferentes e tal. É um negócio, né? A Dell é um negócio que tu tenha... Como é que eu vou te dizer? Tu tem muita mudança lá dentro, né? Sim, é uma empresa que ela é muito dinâmica. Então, uma das experiências que eu adquiri foi justamente essa questão de mudança. Hoje eu não sinto... Se acostumar com a mudança. Né? Ou sai alguém, ou troca, ou sai um presidente da empresa, ou sai um... né? Tu sente, às vezes, por tu ter muitas vezes algum afeto, mas... A questão, cara, segue o trabalho e vambora. Sim. Né? Ser meio frio, assim. Né? Tu adquire, na verdade, um conforto no desconforto. Isso. Né? Encontra uma forma de realmente ficar confortável, ficar com a cabeça fresca, né? Apesar realmente das animosidades e também dessas mudanças, né? Inclusive de lugar, né? Então, às vezes, passou um trimestre, esse trimestre, não, vamos todo mundo mudar de lugar agora. Vamos fazer espelho de classe. Vamos mudar de prédio, né? Então, e aí muda tudo, né? Muda tudo, quando tu vê, tu tá carregando tua mochila com um monte de papel e levando lá e pra cá, né? Isso. Tem uma curiosidade também lá dentro da Dell, quando vai correr uma mudança, tu mesmo que tem que carregar o teu computador e tem que montar o teu computador. Então, assim, todo mundo sabe montar um computador. Todo mundo sabe montar o computador. Né? Não importa a posição, não importa o cargo, se é venda, se é marketing, né? O computador tem que saber montar. Isso é uma coisa interessante, até a questão da limpeza da mesa, né? Tu é responsável pela higienização da tua mesa. Tem o pessoal que faz a higienização, né? Mas tu tem essa responsabilidade. É uma questão de cultura, né? Tinha uma questão também que era o espelho, né? Então, em cada mesa, em cada monitor, havia um espelho para olhar se tinha alguém atrás de ti olhando o que estava fazendo, né? O espelho, enfim, para pessoa sigilo, etc, né? Mas então, ali foi interessante isso, porque eu também tive essa oportunidade de trabalhar com essa parte de confidencialidade, né, de informações, né? Antes de falar da lei geral, né, de proteção de dados. Então ali já pegava muito forte essa questão de compliance de dados, ou o vendedor lá que estava, né, fazendo pedido, né, com o cliente, dados de cartão de crédito, não, abriu uma tela específica, né, para se digitar os dados ali, fechava e não podia ficar nenhuma informação na mesa. Né? Se ficasse, aquilo ali era advertência ou até, dependendo da situação, ou rua, né, justa causa, sei lá, acredito eu, né. Então foi muito bacana essa experiência, né. E dali, cara, depois eu fiz eu mudei um pouquinho, como eu sou formado em marketing, né, eu fui convidado para trabalhar um dos entretenimentos aqui de Gramado, como um trade marketing, né, para desenvolver essa questão de levar a empresa, né, levar o grupo para o mercado, né, e aí fazer parcerias e tal. Então eu tive a oportunidade de começar parcerias com outras empresas da região e fazer um co-branding, né? Foi muito bacana isso, mas eu queria voltar para a tecnologia, né? E aí voltei para... quis fazer um detox, assim, não, mas vamos voltar. Não, vou voltar, não dá, vem, né? Tô precisando de novo desse cheirinho aí de equipamento, né? E aí voltei para uma empresa de São Paulo, que ela trabalha com a parte muito forte na área de governo, né? E aqui eu trabalhava com o setor privado, vende, né, Red Hat. Os caras têm um foco muito grande, com uma parceria muito forte ali com a Red Hat. Uma experiência fantástica, porque aí eu comecei a aprender um pouco mais esse mundo DevOps também, e ter bastante bagagem, né? Alguns clientes aí que hoje eu tenho um apreço bem bacana e eu conheci lá, né? E aí caí na VNX, né, cara? Graças a Deus aí te agradeço a oportunidade, né, de trabalhar uma empresa assim que a gente vê o carinho que tu coloca, né, na empresa, a vontade, né, a experiência que tu tem de outras. É um cara que tem um tino de empreendedor aí bem grande, né? E não tô aqui fazendo porque tu tá na minha frente. Obrigado. É porque a gente tem essa admiração mesmo lá. Maravilha. Na empresa, e eu acho que a gente tem bastante coisa aí para trabalhar, para desenvolver. Eu vejo assim que dentro do nosso portfólio, né,
A gente tem grandes marcas, né? Marcas fortes. A própria Dell é uma das marcas, né? Que a gente vem tentando trabalhar, a Pure Storage, né? E eu acho que a nossa inteligência está quando a gente faz aquela apresentação que a gente fala para o cliente, cara, de onde que vem o nosso portfólio, né? Claro. E quando eu entrei, eu ficava olhando a nossa apresentação e disse, de onde vem o nosso portfólio, né? E se tu olhar nosso portfólio, tu botar o framework do NIST, né? O 2.0 principalmente, tá ali. São as camadas, né, que tu tem, né, de detectar, de identificar o problema, né, de fazer a governança, de fazer o restore e tal. Então, nós temos hoje, dentro da VNX, justamente essas camadas, produtos, né, e serviços que conseguem complementar, né, ou implementar, né, dentro dessas camadas as soluções. Né? Bacana. E aí a gente está começando a ver AI também chegando no nosso colo de uma certa forma, né? Sim. Quando eu falo do nosso colo é porque o AI está tão forte hoje que não tem um cliente que não está pensando. Tu não tem uma visita que tu vá no cliente e o cliente fala, eu estou pensando em alguma coisa em AI. Né? Tá, mas o que tu quer fazer em AI? Aí tu sabe que eu não sei ainda, mas eu tenho vontade de ter. Onde é que eu posso tenho aplicar? vontade. Onde é que eu posso aplicar isso? Eu tenho interesse, né? Por outro lado, se vê a questão de segurança, como a gente já viu alguns clientes comentando, pô, o chat GPT, né? Vou disponibilizar à vontade para todo mundo, mas daqui a pouco começa a sair informações, né? E da empresa para dentro que são confidenciais, como é que fica isso? Como que eu trabalho com isso? Né? Dentro do contrato ali de prestação de serviço, aquele que todo mundo dá, aceita e não lê, né? Em todas essas plataformas, né? ChatGPT, Gemini, Copilot, Microsoft, né? Existem cláusulas onde se não há uma licença paga efetivamente, né? Está utilizando ali o trial, ou enfim, a licença free, né? Toda e qualquer informação que é colocada ali é de propriedade da empresa, né? Dessa empresa da AI. Então, pega, por exemplo, o caso da Samsung, né? A Samsung teve um caso onde engenheiros pegaram parte do sistema operacional do celular e começaram a colocar no ChatGPT e dizer assim, olha, ChatGPT, melhora o meu código. Só que a partir daquele momento, aquele código, então, ficaria de propriedade da OpenAI lá, a dona do ChatGPT, né? Então, entra essas questões. Então, é muito importante para as empresas, para os amigos aí do mercado, sempre que quiser trabalhar uma jornada de AI, né, que procure um parceiro, procure uma empresa para poder guiar essa jornada e não tem mais como evitar, né, não tem mais como a gente chegar e dizer assim, não, aqui na empresa é bloqueado AI, né, nós vamos ter que conviver com ela, vamos ter que controlar ela de alguma forma, essas iniciativas, até para poder guiar e se utilizar a melhor forma possível dessa tecnologia, né? Então, aproveitando aí o minuto, né? A VNX, ela tem como fornecer essa jornada hoje para os clientes, né? E a gente está sempre à disposição para poder trocar essa ideia. Um ponto que eu queria te colocar, aproveitando aqui, né? O privilégio da função, eu te agradecer aí o feedback, obrigado, e é um trabalho de dia a dia, né? O nosso trabalho é um trabalho de dedicação aos clientes e também dedicação a todo o pessoal que trabalha conosco, né? E colocar assim dentro desse tempo, dentro da VNX, que é um ano e meio mais ou menos, né? Como é que foram as tuas viagens, as tuas experiências, assim, o que foi mais legal, assim, junto aos clientes, alguns projetos e tal, né? Não, daqui a pouco não necessariamente citando as empresas, mas assim, o que tu pode vivenciar, né? Acho que teve eventos de fabricantes interessantes, né? De repente trazer um pouquinho dessa experiência, não só na parte, né, comercial mesmo, mas assim, de relacionamento tal, com clientes, né? Bicho, muita experiência, né? A gente, 2024, né, como eu te falei, a gente teve um ano ali de bastante influência da situação do Rio Grande do Sul, né? Foi interessante porque eu me vi assim, num sábado, chuva batendo em Porto Alegre, mas chovendo, né? Eu moro numa casa e aí tu sente a chuva de uma certa forma assim mais forte, né, do que uma pessoa, acho que mora em apartamento, pelo menos do que eu lembro quando eu morava em apartamento. A cobertura às vezes não sente muito. Não sente muito, né? E vento e tal, né? E
eu lembro de, sei lá, sexta-feira à noite ou sábado à noite, eu ligar para cliente para perguntar, cara, preciso de alguma coisa? Parou tudo aí? Como é que tá? Porque, assim, clientes que eram perto do próprio Guaíba, né? Então, tava tudo inundado, ponto. Já começa ali. Nem precisa perguntar, tá inundado? Não, tô embaixo d'água. Não precisa nem perguntar, né? E clientes que perderam os 2 data centers, os caras indo de barco pegar o último drive lá para poder salvar em algum lugar, fazer. E a gente tava on, né, cara? 10 horas da noite eu tava te ligando para perguntar, Everson, podemos pegar servidor, algum storage para levar para o cliente X? A gente pode fazer, o que a gente pode fazer, né, e tal. E prontamente, cara, tu deu, não pensa nem 2 vezes. Diz pros caras, né, baterem lá na porta e já pegar, precisa agora, né? Enfim, então a gente foi desculpa, a gente foi tentando ver essas oportunidades, né? E aí, dentro disso, a gente teve vários eventos também bacanas, assim, que a gente conseguiu trabalhar e desenvolver, né? Eventos na Serra, eu acho que a gente fez um trabalho na Serra bem interessante, assim, com alguns clientes, né? Começou a criar um corpo e trazer alguns resultados, né? Então, e eu acho que, assim, um dos eventos, cara, que foi um evento curto que a gente fez em Porto Alegre, mas foi um dos mais engraçados, assim, que eu tenho clientes, quando a gente eu chego na visita, ele fala pro colega, assim, o melhor evento que eu já fui na minha vida foi esse cara aqui que fez, foi o pessoal da VNX que fez. Aí eu disse, foi o evento do shooting, do tiro. Ah, do tiro. A gente fez uma coisinha diferente, que foi pegar um grupo de clientes, né? E o tradicional normalmente é tu pegar um grupo de clientes, levar para um restaurante. Exato. Né? Fazer uma apresentação, o cara janta ali, tu vai na mesa dele enquanto ele está sentado, né? E bate um papo, né? Ou circula, enfim. Né? E a gente fez algumas coisas, nós fizemos alguns eventos bem diferentes, assim, para a gente acertar a dinâmica. Mas não vou ficar abrindo muito aqui, não. E esse do shooting, ele foi um evento que o cliente ia lá, fazia o curso do tiro, né? Voltava branco, porque tinha um pessoal que nunca tinha atirado na vida, né? E é engraçado, porque a gente não tem a percepção, mas aquilo faz um barulho, cara. Quando tu atira, sim, né? O pessoal tem uma experiência de tiro de filme, né? De filme, bang bang. Mas ali, realmente é muito alto, né? Muito alto, cheiro de pólvora. Cheiro de pólvora. Mas assim, é um tipo de evento muito seguro, né? Então a gente fez num lugar muito seguro também. O pessoal responsável, né, os instrutores. E o que eu achei legal? Foi um evento que a gente teve uma possibilidade de conversar com mais pessoas, né, trocar experiência, porque a gente não ficou só falando de produto, a gente apresentou um fabricante junto, depois os caras comeram um churrasco com a gente ali e tal. Mas acho que o top do momento do evento foi justamente essa questão de conseguir fazer o cliente ter uma experiência, né? Uma experiência, não simplesmente ir para o restaurante, sentar, comer, ver a apresentação, conversa um pouquinho e vai embora, né? Então fica uma história, né, pro cliente. Então eu acho que foi um dos eventos assim que eu achei mais divertido, né, de fazer. Mas a gente teve um evento assim que eu acho que foi o suprassumo, né, do ano, que foi o evento da PIR lá em Las Vegas. Em Las Vegas. Esse evento, cara... Eu não conheço Las Vegas. Tenho vontade. Eu conheci. Até postei lá nas maquininhas lá, mas não ganhei nada. A gente tem um colega que ganhou. Ele botou, acho que $5 lá e saiu com 60. É mesmo? Você tava rico. Que maravilha. Mas... É uma sensação boa, Uma sensação boa. Aí ele disse, eu parei por aqui, já paguei o café da manhã. Já paguei o café da manhã. Tá tudo certo. Mas é engraçado, a gente tá falando de um pouco de Las Vegas, antes de entrar no evento, né? Aquela cidade é voltada para o entretenimento, ponto. Né? Todo mundo sabe disso, né? Agora, tem um lado triste, assim, também, que tu vê as pessoas ali apostando, e tem algumas pessoas que, cara, tinha um cidadão que ele foi com uma pochete aqui atravessada, parecia aquelas pochetes de motoqueiro antigas, sabe? Eu acho que esse cara tinha uns $2.000 ali dentro daquela pochete, tá? E aí eu fiquei observando, ele tava jogando
na roleta. Então ele jogava sempre o número 20 ou outros números, mas tinha o número 20 e alguns outros números. Ele tirava de 200 em 200, né? Jogava 200, pegava as fichas ali, perdia. Tá. Aí pegava mais $200 e foi. Uma hora ele começou a ganhar um pouquinho. Aí eu vi que o peito dele estufou, né? Sabe, eu tô grandão, né, cara? A sorte chegou a sorte. Ele já tinha perdido uns $1.000, mas ganhou 500, né? E aí daqui a pouco ele perdeu tudo de novo. Aí ele ficou com a cabeça baixa e ficou triste, né? Então tem algumas coisas assim que é interessante tu ver o comportamento das pessoas, né? Na diversão, né? E alguns vícios que as pessoas têm. Mas o evento em si foi um evento muito bacana, o Accelerate, né? O nome do evento da Peer é Accelerate. E a gente teve a oportunidade de uma semana ali praticamente, né? Nós tivemos com 4 empresas, 6 pessoas, né? De clientes, mais eu e o Matheus, né? Então foram 8 pessoas, né? Nessa caravana que a VNX montou. Eu acho que foi assim uma sacada muito bacana. A nossa caravana, eu chamo assim, que nem o Silvio Santos falava, né? Era o maior grupo que tinha lá entre clientes e, pelo menos do Brasil, né? Entre clientes e revenda, né? Os clientes estavam assim muito felizes, cara, muito felizes, tanto que depois a gente fez reunião, né, com alguns, os caras te agradeceram muito pela oportunidade e tal, né? Mas a experiência assim de ver tecnologia, tendências novas, né? Então tu imagina o seguinte, né? Lançamento de módulo de 150 teras. E os caras vão lançar ainda 300 teras no módulo. E aí eu te pergunto, cara, aonde que vai chegar isso, Everson? O que a gente tem visto no mercado, de fato, é que antigamente o armazenamento era muito tranquilo de lidar, né? Com 500 gigas, 1 tera, né? E hoje, cada vez mais, isso cresce exponencialmente, né? Então, se demorou 20 anos para se ter 5 teras de armazenamento, é bem provável que venha mais 5 teras daqui a 2, 3 anos. Sim. Né? Então, a velocidade com que os dados estão crescendo é muito grande, né? Eu até conto uma história que eu trabalhei numa empresa chamada EMC, que vendia storage, depois a Dell comprou, e os caras falavam do tal do Big Data, né? O que é o Big Data? Vai ter o Big Data, etc. E nessa época o HD lá do storage era 146 GB, 73 GB, né? Então era outra. Olha. Aí em 2012, quando eu fui na Disney a primeira vez, eu vi todo mundo apontando a câmera do celular pro Mickey. E aí eu entendi o que era o Big Data. E aonde que ia chegar. Então hoje aí, pessoal, com iPhone 14, 15, 16, cada vez mais resolução. E nas empresas também é a mesma coisa. A gente tem, agora com o advento de IA, uma explosão de dados, né? As câmeras detectando placa de carro, pessoas, gravando vídeos, né? Então, cada vez mais essa parte do armazenamento vai fazer toda a diferença. Né? Tanto que no evento lá eles falaram, né, de alguns chips, enfim, alguns serviços IAs dentro do próprio store. E hoje a gente tem capacidade para colocar um petabyte de dados em 3 Us, né? Com 1.100 watts aí de consumo. Então, aquela complexidade também, aquilo que em 2014, 15, o movimento de ida para a nuvem realmente dava um grande ganho ali de desempenho, de segurança, etc. Hoje, o data center on-premise, né, dentro de casa, ele não tem mais tanta complexidade, ele simplificou muito, as soluções simplificaram muito, né? Então, é muito mais fácil hoje ter um data center enxuto e com alto poder de processamento dentro da empresa, né? E eu acho que também foi gratificante esse evento, né, de Las Vegas, foi poder também proporcionar essa experiência aos clientes, trocar ideias, momentos de descontração, informação privilegiada
também, na hora, porque fresquinho. eu digo, como é que tem uma história que a gente está conectado a qualquer pessoa do Isso. mundo através de 7 pessoas, né? Isso. Então, poxa, muitas vezes lá o fundador da Pure Storage, daqui a pouco ele conhece o Bill Gates. O cara tava de bermuda lá. Né? É o jeitão dele, né? Mas ele deve conhecer o Bill Gates, deve conhecer, né, o Michael Dell, da Dell, enfim. Então, é muito bacana a gente poder estar próximo desse tipo de pessoas e também receber esse tipo de informação, de tendências, Sim. justamente para aplicar aos negócios, né, às organizações. Né? É bacana. E como eu te falei... E teve uma van envolvida, né? Teve uma van para ir de Porto Alegre a Floripa. Então deixa eu explicar. Né? E eu digo assim, todo sofrimento coletivo ele gera união. Gera união. Então a história da van ela é bem engraçada, porque engraçada e triste ao mesmo tempo, porque a gente teve que ir até o aeroporto, né, de Florianópolis de van, porque a gente estava sem aeroporto aqui no Rio Grande do Sul, né? Então não tinha nada. Eu acho que ainda tinha água, né? Isso foi em junho, ainda tinha água no aeroporto. E aí a gente pegou uma van, né? Nós alocamos, né? Fretamos aí a van. Foi o Matheus e mais 2 pessoas de um cliente, né? E foi muito engraçado, porque a gente teve aí, sei lá, 7 horas de viagem na van, né? E mais 20 e poucas aí de avião, né? Entre conexões e tudo mais. 30 horas total e 30 horas de volta, né? Foi cansativo pra caramba. Mas tava todo mundo empolgado, cara. Tava todo mundo empolgado e afim, tu entendeu? Porque, pô, ir pra um evento desse, da magnitude que é... E um ponto importante, tá? Que eu até vou elogiar a Pira aí. Eu acho que é um dos poucos eventos que o parceiro não precisa pagar, né? Não precisa pagar um ingresso para entrar no evento. Porque tem muito evento que tu vai, né? Ou te convida, o fabricante te convida, mas, cara, é $1.500, são $2.000. Tu vai pagar isso para cada um dos clientes, cara, fica inviável, né? Tu conseguir fazer isso. E isso muitas vezes é o valor que tu vai pagar lá de hotel, né? Então fica... Eu acho assim, pô, esse facilita. Não é um negócio, né? É um evento justamente para poder divulgar a informação e trazer o cliente também para próximo, né? Exato. Então, alinhado um pouco do que a gente acredita, né? Isso. Bacana. Então, foi importante, assim, né? Essa troca que teve lá. Mas na volta, parece que na van ali... clima já tava, né, o pessoal... tava todo mundo cansado, ninguém se aguentava mais, cara. Tinha um cliente que me falou assim, Silvio, não quero nem ouvir tua voz mais, cara, pelo amor de Deus. Disse, nada, cara, semana que vem eu tô marcando reunião contigo, a gente precisa fechar uns negócios aí. E dá uma risada, né, mas enfim, voltou todo mundo dormindo apagado, né, mas... Cansado, fuso horário também, horário, né? Jet lag, né, pegando. É grande. É grande, né. Então, mas foi muito bacana, assim. E aí nós tivemos outros eventos que um pouco diferentes, né? Tem parceiro que não sabe aproveitar, né? Muitas vezes o palco, não vou ficar falando de parceiro outras revendas, né? Mas são pontos que eu observo, assim, que às vezes tu tem uma oportunidade e eu acho que tu trata de uma forma muito simples. Eu acho que aquilo que vem fácil, muitos patrocínios, né? Quando ele vem muito fácil, às vezes tu fica snob e tu não sabe tratar, né? De repente poderia comunicar melhor algumas coisas. Então são coisas que eu observei, né? Que fica até como dica para melhorar a qualidade, muitas vezes, do evento que tu tá participando. Então, por exemplo, tu vai participar de um sei lá, cara, até de uma reunião com um cliente, tua apresentação, o que tu vai apresentar, o que tu vai falar, né? Quais são as pessoas que tu vai levar para essa reunião, né? Até mesmo tu vai ficar quieto na reunião, mas assim, tu tá levando um estofo de informações ali com teu companheiro, né, que vai trazer aquela informação pro cliente, né. Então, num evento é a mesma coisa. Cara, o que eu vou falar lá? Faz sentido pro mercado esse negócio que eu tô falando, né? Um assunto que hoje tá inchado, não tem, né, é AI, por exemplo, né. Claro. Então, quem chegar lá e falar de AI e trouxer, mas assim... esteja preparado. Eu brinco muito que
tem muita gente falando de AI, né? Mas é bem importante chegar na segunda, na terceira, na quarta página. Aí né? tá o Então, segredo, na primeira página ali, todo mundo tá falando, né? Exato. Mas aí, consegue contar essa história até o final? Né? Pois é. Consegue fazer um dimensionamento correto, olhar a necessidade, entregar uma proposta de valor e concluir o projeto, né? Sejam equipamentos, sejam serviços, né? Então isso é muito importante, né? Nesse segmento na parte de AI, né? Experiências, eventos, experiências, clientes, né? Porque na verdade a gente busca o quê? Trabalhar, também se divertindo um pouco, se relacionando com pessoas diferentes, podendo ter novos aprendizados, né? Trocas, né? A gente aprende muito, né? Em cliente, em evento, né? Isso é bem gratificante, bem bacana. Eu acho que uma coisa gratificante... Acho que a gente já está meio estourado aí no tempo, não sei. Para concluir, né, eu acho que uma coisa gratificante evento tanto evento quanto relacionamento com o cliente, é quando o cliente volta, né? Vem conversar contigo. Não tu vai atrás do cliente, mas o cliente vem conversar contigo. Que legal que tu tá aqui. Né? E inclusive tem vários memes disso aí na internet, né? Quando o cliente liga e tal, daí sai todo mundo festejando. Sim. É isso aí. Maravilha, bacana. Bom, pessoal, acho que nós vamos encerrando hoje o bate-papo, né? É bem importante comentar, então, todas essas experiências que o Cibel trouxe para nós. A gente pôde conhecer um pouco melhor a respeito do perfil dele, por onde que ele passou, o que ele trabalha hoje em dia dentro da VNX, né? Parceiros estratégicos da VNX, aproveitando o apoio, Pure Storage, Dell, Exagrid, SentinelOne também, que é o segundo endpoint aí do mercado, do Gartner. Hoje o nosso trabalho está muito baseado justamente em infraestrutura para segurança de dados, né? E a gente está à disposição de todos. E espero que se inscrevam, então, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no Spotify também. Possam seguir as nossas redes e possam também assistir os próximos episódios desse webinar. Então, muito obrigado. Um abraço. Um abraço.